Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, dando continuidade, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o potencial padrão de redução. Que é isso, professora? Vamos lá. Antes da gente chegar ali, vamos dar uma revisadinha e aproveitar para afirmar alguns conceitos na nossa cabeça, né? Então, ó, aqui eu trouxe a imagem da pilha de Daniel. O que acontece? A gente já viu isso na aula passada, mas vamos lá. A gente tem aqui uma placa de zinco mergulhada numa solução, né, de sulfato de zinco, e aqui a gente tem uma solução de sulfato de cobre e uma placa de cobre, né? O que acontece aqui? Nós temos uma ponte de salina. A ponte de salina, ela vai trabalhar para manter o equilíbrio das cargas aqui dos eletrólitos, né? Por quê? Passado um tempo, ó, tá aberto o interruptor, ele vai fechar o interruptor. O que vai acontecer aqui? Vai gerar uma carga elétrica. Essa reação química gera uma carga elétrica. Tanto que acendeu a luz aqui, né? E como que isso acontece, gente? Vamos entender direito aqui. O zinco, ele começa a oxidar, ele sofre uma corrosão. Então, partes da massa aqui dele vão para a solução, ele vai para a solução. Ó, aqui um desenho aqui mostrando, né? O zinco indo para a solução. Só que quem oxida doa elétrons, então os elétrons saem do zinco e vão para o cobre. É o caminho do elétron, né? E aí o cobre, por sua vez, começa a sofrer uma redução. Então, esse cobre que está aqui na solução, que está 2+, ele se transforma em cobre zero e vai começar a se depositar aqui na plaquinha. Então, ele sofre redução. Essa imagem nos diz isso, tá? Esse desenho nos diz isso. A gente tem outras formas de conseguir compreender tudo isso, que são pelas representações. A gente viu também na aula passada. Então, vamos preencher essa tabelinha para a gente ver, resumir isso que está acontecendo? A reação que ocorre no eletrodo de zinco é uma reação de oxidação ou redução? Oxidação, porque o zinco ele era zinco 0 e ele foi para a solução como zinco 2+, ó. Vamos escrever aqui. Ele era zinco 0. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu elétrons, né? Ele estava no estado sólido e ele foi para a solução e se transformou em zinco 2+. Mas para isso acontecer, ele perdeu 2 elétrons. Então, de 0 para 2+, ó, o desenho também me diz isso. Aqui está acontecendo uma oxidação. Bom, essa é a semi-reação de oxidação. Beleza. Se ele está sofrendo oxidação e a gente está falando que existe uma troca de elétrons, ele está ganhando elétrons, ele está perdendo elétrons, ele está perdendo para quem? Ele está perdendo para o cobre. E o cobre, por sua vez, cobre da solução era 2+, ele ganhou 2 elétrons, então eu vou colocar os 2 elétrons antes da flechinha. E aí ele foi para a placa, se transformando então em cobre zero. Essa é a semi-reação de redução. Ou seja, quem que está sofrendo redução? O cobre. Então, aqui, eletrodo de cobre sofre redução. Tenham isso no caderno de vocês, no teto, mas olhem para isso várias vezes. Aqui não é reação, aqui é tipo do eletrodo, desculpa. Eletrodo, tá? Tipo de eletrodo. O eletrodo que ocorre a oxidação é o ânodo. E o eletrodo que ocorre a redução é o cátodo. Beleza. Polo. Veja, gente, essa reação não é espontânea? Ela é espontânea. Então, os elétrons saem do polo negativo, né? E vão para o polo positivo. Então, o ânodo tem que ser negativo. E o cátodo positivo.
Belezinha? O que acontece, então, com a massa da placa do zinco? Ó, diminui, né? Ela vai para a solução. Então, na placa, diminui. E na placa de cobre acontece o contrário, aumenta, tá? Entendido isso? Espero que sim. Bom, tem uma outra forma da gente representar a reação e vocês conseguirem tirar todas essas informações dessa tabelinha aqui, ó, simplesmente com essa representação em barras, tá? O que a gente vai colocar? Ânodo. Quem que é o ânodo? É aquele que sofre oxidação. E barra, aquele que sofre redução. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem, então, o zinco e ele se transforma em zinco 2+. E o cátodo, a gente tem o cobre 2+, se transformando em cobre 0. Beleza? É isso. Então, essa é a reação global da pilha de Daniell usando notação em barras. Então, olhando para ela também a gente consegue ver, ó, o zinco oxidou, o cobre reduziu. Os dois têm possibilidade tanto de oxidar quanto de reduzir. Porém, pergunta por quê? Quem acaba reduzindo aqui nesse caso é o cobre. Por quê? Então, assim, gente, existem uma determinação que são os potenciais padrão de redução. Isso é feito experimentalmente e é tabelado, né? Então, aquele elemento que tiver o maior potencial de redução tende a reduzir. Então, consequentemente, o outro deve oxidar. Então, é sempre um comparativo, né? Como são uma reação de oxirredução, um vai reduzir, outro vai oxidar. Quem que vai reduzir? Aquele que tem maior potencial para reduzir. E esses experimentos, eles são feitos, então, né, a partir do hidrogênio. E aí, por convenção, se considera que o hidrogênio tem potencial de redução igual a 0. Então, aqui, então, a gente tem uma pilha de hidrogênio e cobre. Para que serve, então, essa pilha? Como eu comentei, o hidrogênio, ele tem, por convenção, ele é 0. Então, se eu quiser saber o potencial padrão do cobre, a gente monta uma pilha com hidrogênio e considera que o potencial de redução do hidrogênio é 0, e daí a gente descobre o do cobre. Como? Através dessa equação aqui. Então, a gente tem o potencial de redução, vai ser o potencial de redução do cátodo, né? Menos o potencial de redução do ânodo. Quem que é o cátodo? O cátodo é quem sofre redução e do ânodo é quem sofre oxidação, né? Então, aqui, ó, a gente tem o cobre, com uma plaquinha aqui, e aqui a gente tem o hidrogênio, né? Se o potencial de redução do hidrogênio é 0, então a gente vai conseguir, fazendo esse experimento, obter somente o potencial de redução padrão do cobre, né? Então, aqui a gente tem, ó, solução de cobre, de nitrato de cobre, uma placa de cobre, solução de nitrato, tem solução de ácido nítrico, né? Então, tendo os íons aqui, ponte de salina e o voltímetro. Beleza. E aí, gente, ó, pode ver, tudo padronizado, né? 1 mol por litro, 1 mol por litro, tem que ter. E a temperatura 25 graus Celsius, a pressão de 1 bar. Ó, de eu olhar para esse desenho, quem que vai reduzir? Vocês acham que é o hidrogênio ou é o cobre? Olha o caminho dos elétrons. Os elétrons saem do hidrogênio, ó. Aqui que está a minha resposta. Se os elétrons saem do hidrogênio e vão para o cobre, quem está recebendo o elétron é aquele que está reduzindo. Certo? Então, o hidrogênio está sofrendo uma oxidação. Potencial de redução nesse caso, ó, como já tem um voltímetro, a gente sabe que, então, o potencial de redução do cobre vai ser igual, do cobre 2+, né, porque ele vai se transformar em cobre 0, vai ser igual a 0,34 volts, que é o que está marcando aqui no voltímetro. Então, se a gente for colocar na fórmula, vai ficar aqui 0,34 volts é igual a E de quem está reduzindo, no caso, o cobre. Opa!
head, eu vou fazendo, ele vai apagando, do cobre menos o do ânodo, que no caso é o hidrogênio, que vai ser 0, ou seja, potencial do cobre, padrão do cobre é 0,34 volts. Então, são determinados, né, esses potenciais padrões das espécies a partir do hidrogênio, e daí para isso a gente faz uma tabela. E aqui também, ó, gente, temos a pilha de zinco e hidrogênio. Mesma coisa, então, a gente tem o zinco aqui em solução, a solução de nitrato de zinco, a solução de ácido nítrico, barrinha, a plaquinha de zinco, plaquinha de hidrogênio. Aqui, na verdade, né, não é uma placa, né, o gás aqui. Então, a solução e a solução também, nitrato de e ácido nítrico, tem que estar 1 mol por litro. Beleza. Ó a reação que está acontecendo aqui. O zinco sólido está passando para 2 e perdendo 2 elétrons. Então, o zinco está sofrendo uma oxidação. E o hidrogênio está passando, então, de 2 hidrogênios positivos, né? Está passando para 0. Está formando aqui o gás hidrogênio. Então, está sofrendo uma redução. Certo? Aí a gente vai calcular a DDP dele, que pode ser delta e head ou DDP, que vai ser do cátodo, vai ser, opa, vamos apagar aqui. Então, vai ser E do cátodo, potencial de redução do cátodo, menos o potencial de redução do ânodo. Então, o delta e head apareceu ali, 0,76, né? Volts. O cátodo, nesse caso, vai ser o hidrogênio. Então, vai ser 0. Menos o E do zinco, né? Então, ó, tá negativo. Então, E de redução do zinco é igual a menos 0,76 volts. Então, entre zinco e hidrogênio, por que o hidrogênio reduziu? O hidrogênio é 0. O potencial de redução do zinco é menor, então, entre hidrogênio e o zinco, quem acaba sofrendo redução é aquele que tem maior potencial de redução. Tranquilo? Ó, gente, como que isso vem em forma de tabela para nós.
Tá, gente, então é isso, né? Na aulinha de hoje. Vamos fazer alguns exercícios, provavelmente. E é legal a gente fazer junto esse daqui para eu ver como é que vocês estão indo, tá? Ó, se a gente for, eu vou deixar para vocês como desafio montar então uma pilha de zinco e cromo, tá? Zinco e cromo. Então vocês têm o potencial de redução aqui, ó, dos dois. Eu quero que vocês façam o desenho da pilha ou a reação, tá? Então a gente vai fazer lá o desenho da pilha. Mas por quê? Porque daí vocês têm que colocar lá qual que é o sentido do elétron. Se eu coloco o sentido do elétron e aonde está acontecendo a corrosão, a gente já está, pelo desenho, recebendo a informação de quem está oxidando e quem está reduzindo. Então, tem que conter isso no desenho. Então, façam um desenho da pilha. Coloquem também as reações de oxidação e redução, no caso, são semi-reações. E depois coloca a reação global. É um desafio, tá? Mas vocês fazem que eu sei. Certo? E daí, por fim, vocês calculam a DDP, que é aqui, né? Potencial de redução. A variação do potencial de redução ou diferença de potencial. Tá certo? Que a gente acabou de ver na aula de hoje. Então, é isso. Bons estudos e até a próxima.